No Excel, para auxiliar no realce de regras de células, destacando-se, por exemplo, na formatação barras de dados e escalas de cor, deve-se recorrer à opção letra A, formatação condicional, letra B, formatar como tabela, letra C, criar a partir de seleção e a letra D, pincel de formatação. Pessoal, é muito importante nessa questão que a gente observe que ele cita num determinado momento o termo barra de dados e escalas de cor. Isso é um recurso que nós temos sim à disposição no Excel, eu vou mostrar passo a passo agora para vocês. Então eu acabei de abrir o meu Excel aqui e eu vou digitar alguns valores ali na coluna B para a gente fazer uma experimentação. Vou botar ali o valor 10, o valor 20 e vamos colocar ali o valor 30, certo? Perfeito. Eu vou selecionar agora esses três valores e nós vamos clicar aqui na guia página inicial do Excel, num botão chamado formatação condicional. Observa, repetindo, guia página inicial, botão formatação condicional. Cliquei. Assim que eu clico no botão formatação condicional, nós temos algumas formatações condicionais prontas, como por exemplo, citadas aí na questão, barra de dados, escala de cor e também conjunto de ícones. Inclusive eu vou sair da tela aqui para que vocês possam enxergar bem. Ó. Então cliquei ali em formatação condicional, vou escolher, por exemplo, barra de dados como formatação condicional. E aí percebe que aqueles valores que eu coloquei ali, ó, automaticamente ficaram com barras proporcionais aos valores, aos dados indicados. O 10 ficou com a barra menor, o 20 com a barra intermediária e o 30 com a barra maior. Se eu alterar, por exemplo, no lugar do 10 eu boto 50, ele reorganiza essas barras. Agora percebe que o 50, que é o valor maior, ficou com a barra cheia, o 30, que é o intermediário, ficou com a barra intermediária e o 20, que é o valor menor, ficou com a barra menor. Vou voltar a colocar os valores como antes. Então, isso é barra de dados. Agora, aqui em formatação condicional, nós também podemos escolher, por exemplo, escalas de cor. Eu vou escolher aqui, ó, escalas de cor como formatação condicional, vou escolher um padrão qualquer, e aí percebe que o valor menor, que é 10, ficou em vermelho, o intermediário, que é o 20, ficou em amarelo, o 30, que é o maior, ficou em verde. Se eu novamente substituir aquele 10 por 50, agora como 50 é o valor maior, ele, 50, ficou em verde. O 20, que é o valor menor, ficou em vermelho e o 30, o valor intermediário, ficou em amarelo. E além de barra de dados, escala de cor na formatação condicional, ainda existe também o que a gente chama de conjunto de ícones de formatação condicional, que a gente clica, escolhe um conjunto de ícones qualquer, vou escolher setinhas aqui, e aí percebe, o valor menor, que é o 10, ficou com a seta vermelha para baixo, o intermediário, que é o 20, ficou com o amarelo para o lado, e o 30, que é o valor maior, ficou com a seta verde apontando para cima. Vou fazer como antes, digitar no lugar do 10, 50, e aí percebe que agora o 50 ficou com a seta verde para cima, porque ele é o valor maior. O 20, que é o valor menor, ficou com a seta vermelha para baixo, e o 30, o valor intermediário, com a seta amarela para o lado. Isso também é formatação condicional, só que nesse caso, conjunto de ícones. Então, quando a gente usa formatação condicional, a gente pode escolher barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones e também, pessoal, podemos escolher formatação condicional criando novas regras. Vamos fazer isso, ó. Vou clicar no botão formatação condicional, vou clicar aqui na opção nova regra para criar uma nova regra de formatação condicional. Aí ele abre essa caixa de diálogo e aqui eu posso escolher, por exemplo, formatar apenas as células que contenham e vou escolher aqui o valor da célula é maior, vamos escolher aqui, é maior ou igual a 100. E se for maior ou igual a 100, eu vou pedir para formatar, então vou clicar ali em formatar, na cor vermelho negrito. E vou confirmar. Então a minha regra que eu acabei de criar diz, se o valor da célula for maior ou igual a 100, vai ficar em vermelho negrito. Como nenhum valor aí é maior ou igual a 100, nenhum está em vermelho e nem negrito. Mas vamos supor que esse 20 aqui, eu coloque 170. Percebe que agora ele ficou em vermelho negrito automaticamente. Se eu colocar 100, também ficou em vermelho. Agora se eu botar 90, não ficou em vermelho. Por quê? Porque 90 não é maior ou igual a 100. Isso também é formatação condicional. Então o recurso formatação condicional, que permite barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, permite também
também que o usuário crie suas próprias regras de formatação condicional. Então a gente pode dizer, numa parte teórica, formatação condicional formata células de acordo com as condições indicadas pelo usuário. Por isso é formatação condicional. Vamos voltar lá para a questão para ler atentamente e não errar mais essa resposta. Diz assim: no Excel, para auxiliar no realce de regras de células, destacando-se, por exemplo, na formatação barra de dados, escala de cor, ele deu 2 exemplos que tem na formatação condicional, deve-se recorrer à opção formatação condicional, que nós encontramos como resposta ali na letra A de América, sem dúvida nenhuma. Não era formatar como tabela, não era criar a partir da seleção e não era pincel de formatação. O pincel de formatação, o que ele faz é copiar a formatação de uma célula e aplicar esta mesma formatação em outra. Mas o pincel de formatação em si não tem uma opção chamada barra de dados, escala de cor, como a questão pediu. Ele apenas copia a formatação da célula que já existe e depois cola essa formatação em outra célula, porque o pincel de formatação serve para isso, para copiar a formatação de uma célula e aplicar esta mesma formatação em outra. Mas aqui, né, pessoal, para a resposta dessa questão, ficamos sem dúvida nenhuma com a nossa letra A de América para essa questão. Beleza, pessoal?